Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou dando estudo sobre o livro do Apocalipse. E dessa vez nós iremos estudar Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Abram suas Bíblias e confiram. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém, amados irmãos e irmãs? Então, como podemos entender esses versículos? Vamos explicá-los aqui, de maneira detalhada, mas resumida, para que os irmãos possam entender. Como os irmãos sabem, procuro sempre fazer os meus vídeos breves, para que as pessoas tenham o tempo disponível de assisti-los e assim aprenderem cada vez mais sobre a palavra do Senhor. Bem, diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam nos sacrifícios da idolatria. Veja, amados irmãos e irmãs, segundo alguns teólogos, essa Jezabel se tratava de uma mulher pagã que estava induzindo alguns irmãos, alguns cristãos da comunidade de Tiatira a práticas imorais idolátricas. Veja bem. Então, alguns estudiosos acreditam que Jezabel fosse verdadeiramente o nome dessa mulher. Já, segundo outros teólogos, eles acreditam que Jezabel seja apenas um nome fictício colocado nela pelo próprio Jesus para designar a ação feita por esta mulher, a ação pecaminosa feita por ela. Então veja bem, porque esta mulher, ela traz a mesma característica da Jezabel, esposa do rei Acabe, que viveu ali no século 9 antes de Cristo. Então veja bem, e nós sabemos, de acordo com a história bíblica, de acordo com os relatos bíblicos, que Jezabel induziu os filhos de Israel à idolatria. Veja, amados irmãos, então essa Jezabel, ela traz a mesma característica da antiga Jezabel, desviando os filhos de Deus da verdade, desviando os filhos de Deus da pureza doutrinária, desviando os cristãos da mensagem do Evangelho, do genuíno Evangelho. Então veja, então aqui está a preocupação de Jesus. Ele começa no versículo 20 dizendo, mas tenho contra ti. Aí ele faz alerta. Contra ti o tolerares. Veja, estou mostrando que a comunidade de Tiatira estava tolerando esta mulher. O que é que ela estava promovendo? O que é que ela estava fazendo? Vejam, mulher que se diz profetiza, ela estava ensinando e enganando os servos do Senhor, que é justamente os meus servos, como ele descreve aqui. Veja, não era costume, quando você vai estudar sobre o cristianismo primitivo, não era costume dos cristãos primitivos terem uma mulher sacerdotisa, nenhuma mulher que ensinasse, certo? Então, esse encargo era posto aos homens que faziam parte do ministério ordenado. Então, as irmãs podiam exercer vários serviços na comunidade, sim, mas não de liderança e não do magistério na igreja. Certo? Então, veja bem. Mas tenho contra ti o tolerares
que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine. Então veja, o Senhor Jesus não estava tolerando nem que ela ensinasse e nem que enganasse os seus servos. Veja, que nem ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então essa mulher, além de estar praticando aquilo que não era comum aos cristãos, ela estava induzindo alguns cristãos a práticas imorais, a práticas idólatras. Veja bem, irmãos. Ele segue: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então alguns teólogos interpretam que essa prostituição se tratavam realmente de práticas de prostituição que existiam, né? Que essa mulher induzia aos cristãos a praticarem realmente a prostituição. Outros interpretam como sendo prostituição no sentido da impureza espiritual, certo? Então há várias interpretações sobre isso. Mas uma coisa leva a outra. Então veja bem: e eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, como vemos aqui, o que é que o Senhor Jesus diz? E eis que a porém numa cama. E nós vemos vários exemplos de pessoas que foram punidas por desobedecerem a palavra do Senhor. Então veja, nós temos exemplo aqui, nós podemos citar um exemplo que é bem conhecido, o de Acã. Nós temos um exemplo também de Ananias e Safira. Não é isso? Então nós temos vários exemplos que nós podemos citar aqui nas Escrituras. Mas veja bem, e olha o que